Então, pessoal, vamos resolver hoje a questão 5 do ano de 2010, tá? Ele diz aqui que um eletromagneto de simetria cilíndrica é mostrado em corte longitudinal na figura abaixo. O núcleo é construído em material ferromagnético de permeabilidade muito elevada, né? Nesse caso aqui a gente vai considerar a permeabilidade infinita. Então a única relutância que a gente vai ter aqui nesse sistema vai ser a dos gaps, né? A armadura móvel é mantida concêntrica com núcleo fixo por meios mecânicos isentos de atrito não mostrados na figura. Essa aqui que é a armadura móvel, né? Então ela tem esse entreferro aqui, que é o entreferro do LG1, e tem mais esses dois entreferros aqui de cada lado, né? Cujo comprimento é LG2. Então ela é mantida fixa, né? Ou seja, o LG2 aqui é fixo, enquanto que a força, né? O sentido do movimento está no eixo X aqui, né, que pode ser no sentido de diminuir o LG1 ou de aumentar, né? Então a força é no sentido do eixo X aqui. Aí ele diz aqui, né, com uma nota que para desconsiderar as dispersões e espraiamentos de fluxo, né, e adotar a permeabilidade magnética do ar M0 igual a 4π vezes 10 a menos 7. Todas as dimensões aqui desse desenho aqui estão em milímetros, né, então tem que prestar atenção nisso. E aqui ele mostra o circuito de corrente contínua aqui que alimenta essa bobina, né? Primeiramente ele não fala aqui em resistência elétrica aqui da bobina, então a gente vai considerar a resistência igual a zero. E para calcular a corrente elétrica, simplesmente aqui a tensão aqui 125 dividido pela impedância aqui que limita a corrente da bobina aqui, que é 50 ohms, né? Aí eu vou ter a corrente elétrica que circula na bobina. Bom, no item A ele pede primeiramente para identificar em qual dos interferros LG1 ou LG2 se dá a conversão eletromecânica de energia e justifique, né? A conversão vai se dar em LG1, pois a peça é mantida centrada e a força mecânica é exercida na direção, né, de LG1. No caso aqui na direção de aumentar o LG1. Então, se a gente observar aqui, como ele falou, né, a peça aqui, o êmbolo, né, essa armadura móvel aqui, ou o êmbolo móvel, ele é mantido centrado aqui, ou seja, o LG2 não pode variar. E a força mecânica externa aqui está sendo aplicada aqui no sentido do X positivo, né? Que é o sentido aqui dessa seta aqui. Então a conversão eletromecânica ela tem que ocorrer naturalmente aqui no sentido do gap aqui, ao qual pode ocorrer a taxa de variação, né? Que é o LG1. Então o LG1 pode variar, então a conversão ela vai ocorrer necessariamente aqui, nesse interferro aqui. Aí depois na B ele pede para calcular a força mecânica sustentada pelo eletromagneto após o fechamento da chave do circuito de alimentação. É importante observar aqui que essa força mecânica aqui é uma força externa, né, que está sendo aplicada por algum elemento aqui na direção do eixo X positivo, e a força, né, que o eletromagneto vai estar imprimindo aqui nessa peça no sentido de atrair ele para a parte fixa, que é essa daqui. Ou seja, vai ter uma força aqui que vai ser igual a essa Fmake aqui, né, só que no sentido oposto, no sentido do eixo X negativo. Né, porque de acordo com o princípio, né, da conservação de energia aqui nos sistemas magnéticos, a força é sempre no sentido de diminuir a relutância do sistema. Então, seria no sentido de aproximar essa peça móvel aqui da parte fixa, né? Para a gente começar a deduzir a expressão da força exercida pelo campo magnético, né, a gente tem que lembrar dessas relações fundamentais aqui, que a força aqui, exercida aqui por esse sistema magnético aqui, ela é proporcional à taxa de variação da energia do sistema, né? Então, de ômega, onde ômega aqui é a energia ou trabalho aqui exercido por essa peça aqui, considerando a corrente elétrica constante. Então, se a gente fizer isso, a gente sai dessa expressão aqui, né, dessa derivada, ela se torna isso daqui, porque a energia seria I1 ao quadrado dividido por 2 vezes a indutância, né? Como a corrente elétrica é constante, a derivada fica aqui na indutância, aqui em relação ao comprimento LG1, né? Por isso que a conversão eletromecânica de energia, ela ocorre no LG1, né? Porque a derivada aqui da indutância é função aqui do gap LG1 que pode variar. Então, força estabelecida pelo campo magnético é I1 ao quadrado sobre 2 vezes a derivada, né, da indutância própria da bobina, né, que estou chamando de L11, né, da bobina 1, em relação ao gap LG1. O próximo passo que eu fiz aqui, tá, é encontrar a expressão para a indutância. Antes da gente derivar ela para encontrar a força, né, exercida pelo campo, eu preciso saber a expressão que define a indutância aqui do meu circuito, da minha bobina. A expressão para a indutância é N ao quadrado dividido pela relutância, né? No caso N1 aqui, que é o número de espiras da bobina 1, né? Só tem essa bobina aqui, eu estou chamando de N1, dividido pela relutância equivalente. Agora a gente tem que prestar atenção aqui, né, em como é que a gente encontra uma relutância equivalente aqui para esse sistema aqui. Se a gente observar bem aqui, a gente tem dois gaps, né? Esse gap aqui, que é o gap do LG1 e o gap do LG2, tá? Então eu vou ter duas relutâncias em série aqui para o meu fluxo magnético. Se a gente olhar essa peça aqui em corte longitudinal, aqui a gente pode pensar aqui que na verdade teriam dois caminhos aqui, que o fluxo ia passar por aqui e ia se subdividir entre essa parte aqui de cima e essa parte aqui de baixo, né? Que são dois gaps LG2 que eu tenho aqui, esse de baixo aqui e esse de cima. Mas se a gente lembrar isso daqui, né, se a gente olhasse de uma perspectiva superior, de uma vista superior, essa peça lá é toda cilíndrica, né? Tanto essa armadura móvel aqui, quanto essa peça fixa aqui, nessa parte fixa toda, ela é cilíndrica, né?
Então o que vai acontecer é que esse fluxo magnético, se eu olhasse isso aqui, esse êmbolo móvel aqui de uma perspectiva superior, quando o fluxo ele chega aqui, ele vai se espalhar de maneira radial aqui, né, por toda essa circunferência aqui e fazer a volta aqui através dessa parte aqui, dessa parede fixa aqui do meu sistema magnético até de volta aqui na fonte de força magnetomotriz, que é essa bobina aqui. Ou seja, não existe uma subdivisão em duas partes aqui, né, uma parte para cima, uma parte para cima e uma parte para baixo aqui do fluxo, ele vai se espalhar de maneira radial. E para a gente enxergar isso, a gente tem que imaginar essa peça aqui de uma perspectiva superior, né? Não da perspectiva longitudinal, que nem tem essa figura. Se tu conseguir isso aqui, imaginar isso aqui visto de cima, tu enxerga facilmente que esse fluxo, né, quando ele chega aqui no êmbolo móvel, ele vai se espalhar de forma radial, né, por toda a circunferência aqui desse êmbolo aqui cilíndrico que eu tenho aqui. Então, na verdade, eu tenho duas relutâncias, né? A relutância desse gap aqui, que é a relutância RG1, mais a relutância equivalente aqui desse espalhamento de fluxo aqui que eu vou ter nesse entreferro aqui. Então, se eu escrever cada uma das relutâncias, né, a relutância do gap 1, que é o RG1, ela é o LG1 dividido pelo μ0 vezes a área 1, e a relutância do gap 2 aqui é o LG2 dividido pelo μ0 vezes a área 2, tá? Nosso próximo problema agora é determinar como é que a gente obtém uma expressão aqui para a área 1 e para a área 2. Ele ainda nos dá aqui a profundidade da peça, né, mas a gente nem precisa saber porque a gente sabe que é uma peça toda cilíndrica, né? Então, essa área 1 aqui, a área de um cilindro, né, é igual a π vezes r ao quadrado. O diâmetro aqui é 50 milímetros, né? Como a gente quer o raio que a gente divide 50 por 2, fica 25 milímetros, então a área 1 aqui, desse fluxo aqui é π vezes r, né, que é 50 dividido por 2 ao quadrado. Vai nos dar 1,963 vezes 10 na menos 3 metros quadrados, né? Se a gente lembrar que isso aqui está em milímetros, né, 10 na menos 3, e fizer isso daqui, a gente vai achar isso daqui de resultado. E essa área número 2 aqui, que é a área do espalhamento do fluxo aqui, né, na parte superior aqui da peça, né, que é a área que eu vou ter entre o êmbolo aqui e a parte fixa aqui da peça, é dada por essa expressão aqui, né? Eu tenho o raio maior, que é 84 dividido por 2, dá 42, menos o raio menor aqui, que é 80 dividido por 2, vai dar 40 milímetros, né? Vezes π. Então, se eu fizer isso daqui, eu vou ter 5,15 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Explicando melhor como é que eu cheguei nessa área 2, né? Se a gente olhar esse cara aqui visto de cima, numa vista superior, a gente pode supor aqui que esse espaço aqui seja o espaço por onde o fluxo vai passar, né? Para atravessar aqui do êmbolo, que é o círculo branco aqui, para parte fixa aqui, que é a borda do círculo, né? A borda preta aqui do círculo. Então, esse espaço aqui seria o gap, seria a parte de ar, né? Cujo comprimento aqui seria 2 milímetros, né? Então, se a gente olhar isso aqui visto de cima, esse R de fora aqui seria o quê? 84 milímetros dividido por 2, que dá 42, e esse Rzinho menor aqui seria o 80 dividido por 2, que dá 40 milímetros. A expressão para calcular a área dessa coroa circular azul aqui é dada por esses três passos aqui, né? É a área maior, né, total, menos a área menor, que é a área de dentro. Então eu vou ter, eu acabei utilizando essa do meio aqui, né, mas tanto faz utilizar qualquer uma dessas três. Então voltando aqui, ó, como eu fiz aqui, a área maior, 42 milímetros aqui, o raio maior, menos o raio menor ao quadrado, 40 milímetros ao quadrado, vai me dar exatamente esse resultado aqui, tá? Bom, agora que a gente já tem a expressão que define a indutância, né, a gente já calculou as duas áreas ali, a gente sabe que essa aqui é a expressão para a indutância total da bobina, a gente tem que fazer, né, para encontrar a força estabelecida pelo campo magnético, a gente tem que fazer a derivada aqui da indutância, né, porque como a gente viu lá, a força é proporcional à derivada da indutância. Nesse caso aqui, a derivada é em relação ao comprimento LG1, né, em relação a esse gap aqui. Para mim fazer essa derivada aqui, né, como eu tenho aqui uma soma, né, eu tenho o LG1 aqui, aqui eu tenho mais esse termo aqui, né, formando essa divisão, eu tenho que aplicar essa regra aqui, né, que é a derivada de um quociente, né, o derivado de uma divisão. Isso aqui você encontra em qualquer tabela, né, de cálculo diferencial integral. E o nosso f de x aqui, segundo a nossa expressão, vai ser o nosso n1 ao quadrado, e o nosso g de x aqui vai ser essa soma aqui. Mas a gente tem que lembrar que a nossa derivada aqui, ela é em relação ao LG1, né? Então esse termo aqui, todo aqui da direita, ele é uma constante. Bom, se a gente aplicar então essa regra aqui em cima dessa indutância aqui, né, fizer a derivada em relação ao LG1, a gente vai chegar nesse resultado aqui. Esse primeiro termo aqui, né, da divisão aqui, que é o g de x vezes a derivada do f de x, ele vai ser nulo. Porque se eu derivar o f de x, que é o numerador, né, derivar o n1 aqui em relação ao g1, isso aqui é derivado de uma constante, vai zerar todo esse termo aqui. Aí eu vou ficar só com esse termo aqui, que tem esse sinal de menos, né, por isso que aqui tem um sinal de menos, vezes o f de x, né, que é o n1 ao quadrado, vezes a derivada do g de x em relação ao LG1. Se eu fizer essa derivada aqui do termo do denominador em relação ao LG1, né, isso aqui é derivado de uma soma, eu derivo individualmente cada um desses termos aqui. Esse daqui é constante, então eu posso cortar, né, ele não depende do LG1. Já esse cara aqui, se eu derivar ele em relação ao LG1, eu vou ter
exatamente o termo que multiplica ele, que é 1 dividido por μ0 vezes A1, é o termo que multiplica o LG1. Aí embaixo divido por g de x ao quadrado, nossa g de x é essa expressão aqui, então faço ela aqui, divido por ela que é o quadrado, normalmente. Essa aqui que é o resultado então para a nossa derivada aqui, né, da indutância da bobina em relação ao LG1. Aí o próximo passo agora é simplesmente a aplicação de fórmulas. A gente acabou de calcular a derivada, né? A gente deduziu essa expressão aqui para a força do campo magnético lá no primeiro slide, e a gente acabou de deduzir a expressão para a derivada da indutância em função do LG1. Agora é só substituir, né, o que a gente acabou de calcular, que é essa expressão toda aqui, em cima dessa derivada aqui, a gente obtém essa expressão toda aqui. Aí agora é só uma substituição de fórmulas, né? Eu vou pegar todos os valores que a gente já calculou. Lembra que o A1 e o A2 a gente já calculou, né? O A1 era 1,963 vezes 10 a menos 3, e o A2 era 5,15 vezes 10 a menos 4. O gap LG1 aqui na nossa figura, aqui, né, se a gente olhar, ele é 8 milímetros, né? Então 8 vezes 10 a menos 3, e o LG2 aqui é 2 vezes 10 a menos 3. Faço a soma dos dois ao quadrado. O μ0 aqui é 4π vezes 10 a menos 7, né? Eu não coloquei ele aqui para não faltar espaço aqui, né? Para a expressão não ficar muito grande. Então é só substituir ele aqui por 4π vezes 10 a menos 7. A corrente elétrica I1 aqui, ela é a corrente que entra nessa bobina, né? Como eu falei para vocês aqui, a única limitação para a corrente elétrica de campo aqui da bobina é esse resistor de 50, né? Porque a resistência da bobina em si, ela é considerada nula, né? Porque o exercício não dá. Então essa corrente aqui, ela é calculada por 125 dividido por 50, né? Esse resistor de 500 aqui, ele está em paralelo, ele não entra aqui na conta, né? Porque eu quero só a corrente que entra na bobina. Então fica 125 por 50 ao quadrado, né? Dividido por 2 aqui, conforme a expressão. Se vocês colocarem, né, fizerem com calma aqui toda essa expressão aqui, não esquecerem de nenhum sinal, nada, vocês vão chegar aqui numa força aqui de menos 31,58 newtons, tá? Agora percebam que o sentido da força aqui ele deu negativo, né? Por quê? Porque a força, como eu falei, ela é exercida aqui no sistema magnético de modo a atrair essa armadura móvel aqui para a parte fixa, né? Ou seja, no sentido de diminuir esse entreferro aqui, né? Essa distância aqui é LG1, por isso que ele deu o valor negativo. Já a força mecânica aqui que está sendo aplicada por uma força externa aqui para manter essa armadura aqui parada, né? Ela é uma força com sentido x positivo, né? Ela seria uma força então de mais 31,58 newtons para manter esse êmbolo aqui parado, né? Caso eu tenha essa corrente elétrica aqui, né? Se eu mudar a corrente elétrica, consequentemente eu mudo a força, né? Então para esse caso aqui, para essa condição de corrente elétrica aqui, né, com esse valor aqui eu tenho que aplicar, né, essa força aqui de Fmec aqui de 31,58 newtons. Depois na C ele vai para recalcular a força que a gente acabou de calcular no item B quando Lg1 igual a zero. Bom, quando Lg1 igual a zero, basta que eu, nessa expressão aqui, que eu zere esse termo aqui, né, que é proporcional ao Lg1, vai me sobrar simplesmente isso daqui, né, 0 mais esse termo aqui que é do gap 2. Se eu aplicar novamente aqui as fórmulas aqui, né, substituir os valores aqui, eu vou obter uma força agora de menos 132,64 newtons. Por que a força aumentou, né? Porque agora eu estou com o êmbolo aqui exatamente colado, né, com a armadura colada na parte fixa, ou seja, Lg1 igual a zero. Então fica mais difícil, né? A atração do campo magnético fica maior, né? Porque não existe mais entreferro ali. Então eu preciso fazer uma força maior se eu quiser separar, né, a parte móvel da parte fixa, né? Por isso que essa força aqui acabou dando maior. Depois no item D ele pede para determinar o fluxo magnético no dispositivo, né, e as induções nos dois entreferros para Lg1 igual a 8 milímetros e depois para Lg2 igual a zero. Então, primeiramente, para o Lg1 igual a 8 milímetros, né, a gente calcula a relutância equivalente vista pela bobina, que é a relutância do gap 1 mais do gap 2, né, como eu expliquei para vocês lá no início do exercício. Fazendo a substituição, então, Lg1 8 milímetros, Lg2 2 milímetros, né, a área 1 e a área 2 a gente já calculou, μ0 é 4π vezes 10 a menos 7. Fazendo essa soma aqui, eu vou obter uma relutância equivalente, né, desse valor aqui. Aí depois, para descobrir o fluxo, é simplesmente dividir a força magnetomotriz pela relutância equivalente, né, vista da fonte, o número de espiras é 1000 e a corrente é 2,5, né, se vocês dividirem lá o 125 por 50, vocês vão ter 2,5. O fluxo magnético total é 3,94 vezes 10 a menos 4 Weber. Aí para calcular agora a indução magnética, né, nos dois entreferros, eu divido o fluxo pela área, né, de acordo com essa expressão aqui. Então no meu gap 1 ali, desse aqui de 8 milímetros aqui, eu vou ter 3,94, né, que é o fluxo, dividido pela área dele, que é 1,963, vezes 10 a menos 3, eu vou obter 0,2 Tesla. E já no gap número 2, né, como o fluxo é o mesmo, né, como eu falei para vocês, não existe aquela subdivisão de fluxo em duas partes, né, ele é o mesmo fluxo aqui que se espalha por toda essa área aqui, né, aquele espalhamento radial de fluxo. Então o BG2 aqui é o fluxo total dividido pela área, vai nos resultar em 0,766 Tesla, né. Vocês podem ver aqui que quanto menor o gap, né, quanto menor o comprimento do entreferro aqui para o mesmo fluxo, eu vou ter uma indução magnética maior, né. Por isso que esse valor aqui deu maior que o primeiro.
Aí agora com LG1 igual a zero, né, ele pediu para duas condições, né, primeiro para LG1 8 milímetros, agora LG1 igual a zero. A única coisa que vai acontecer aqui é que eu vou cortar esse termo aqui da expressão, eu vou ter só esse entreferro aqui do gap número 2. Então recalculando a relutância equivalente, né, vista pela bobina, ela vai ser só do gap 2, isso daqui. Faço novamente o cálculo aqui, né, divido a força magnetomotriz pela relutância, eu vou obter então agora esse outro valor de fluxo aqui. Dividindo o valor de fluxo pela área 2, né, que é a área do gap número 2, eu vou obter então uma indução magnética aqui de 1,57 Tesla, né, no gap número 2, né, comprimento LG2. Para finalizar, no item E aqui ele pede para determinar a indutância da bobina quando LG1 igual a zero e calcular a sobretensão no contato da chave, né, aqui dessa chave aqui, quando da abertura da chave no circuito de alimentação. Então para calcular a indutância própria da bobina aqui quando o LG1 é igual a zero, é simplesmente utilizar o valor da relutância aqui que eu acabei de calcular aqui em cima, né, essa daqui que é a relutância equivalente, né, 1000 espiras na bobina aqui, essa aqui é a expressão que define a indutância, então vai me dar 0,323 Henry. E para a gente calcular agora a sobretensão que eu vou ter aqui nessa chave, né, aqui nesse circuito aqui, nesse desenho eu estou chamando de VCH, a gente precisa primeiramente, né, ver quais que são as condições de regime permanente aqui do sistema, ou seja, quando a chave estava fechada. Aí em T igual a zero ela abre, né, e eu vou ter essa situação aqui. Quando a chave está fechada aqui, a corrente elétrica que eu vou ter aqui na minha bobina, né, nessa bobina aqui, ela é limitada simplesmente por essa resistência, né, porque em corrente contínua aqui a indutância, né, no regime permanente aqui ela é nula, né? Ela vira simplesmente uma continuidade do fio. Então a corrente de regime permanente aqui é 125 por 50, 2,5 amperes. E essa vai ser a nossa corrente aqui do instante inicial aqui para quando eu abrir a chave, né? Lembra que quando a gente abre a chave aqui, né, e tenta variar bruscamente aqui a corrente elétrica aqui no indutor, ele vai se opor a essa variação brusca de corrente elétrica aqui gerando uma tensão autoinduzida, né? Ele vai forçar a corrente elétrica a continuar. Só que agora a corrente ela não vem mais da fonte, né? Porque eu abri a chave, ela vem aqui, ela circula em loop fechado aqui, né, pela energia armazenada aqui no indutor, ela circula dessa forma aqui, polarizando esse resistor dessa maneira aqui, né, e gerando essa tensão aqui com essa polaridade no indutor, né, de modo a manter a corrente aqui no mesmo sentido. Então, como o indutor se opõe à variação brusca de corrente, né, no instante logo T igual a zero mais, após a chave abrir, a corrente do indutor não pode variar, logo se eu fizer essa malha aqui, né, aliás, essa malha aqui da esquerda, aqui com essa fonte de tensão, com essa tensão aqui na chave, com essa queda de tensão aqui no resistor de 500, eu vou obter uma sobretensão na chave então de 1375 volts, tá? Aqui a gente pode imaginar que a gente tem um voltímetro aqui, né, em paralelo aqui com os terminais da chave. Se a gente fizer aqui essa malha aqui no sentido anti-horário, né, eu vou ter mais 125 mais 500 aqui vezes a corrente elétrica que não pode variar, né, como eu falei, 2,5 aqui do T igual a zero menos. Então eu vou obter essa sobretensão aqui na chave, né, de 1375. Bom pessoal, nesse vídeo era isso, tá? Uma questão bem trabalhosa ali, um vídeo grande, qualquer coisa deixar nos comentários. Obrigado a quem assistiu até aqui, valeu!